só estava tentando ver se eu conseguia colocar o celular de uma maneira que vocês possam ver a Cordilheira dos Andes. Olha lá, dá para ver? Ai, Mais ou gente, olha só. menos. É um Dá para papel de ver? parede. 8 candidatos, né, disputavam esse primeiro turno da eleição presidencial aqui no Chile. Nós chegamos aqui, eu cheguei aqui na quinta-feira à noite e percorri vários bairros, vários lugares, conversei com muita gente, ouvi de muita gente perspectivas muito extremas assim de que poderia ganhar o Kaiser. São desses 8 candidatos. 3 são da direita bem ferrenha, e os três, por coincidência, sobrenomes alemães, e agora, o retrato que a gente está vendo, com o início da apuração oficial, com mais de 15% da apuração, a tendência é de que as pesquisas teriam acertado, mas vamos ver, é só uma tendência. Com Hara, que é a representante da esquerda e da centro-esquerda, Jeanette Hara, que é do Partido Comunista, entrou aos 14 anos de idade no Partido Comunista, ela agora tem 26 mais de 26%, estou falando com vocês e olhando porque as televisões locais estão mostrando os resultados oficiais. Então, ela tem mais de 26%, quase 27%, e o segundo candidato segundo os dados oficiais, ainda preliminares, o Cast, que é da direita, disse no passado recente que era amigo de Bolsonaro, quando Bolsonaro era presidente. Os dois, a disputa seria no segundo turno, se a tendência for confirmada, entre os dois. Hara, que é do Partido Comunista, e que foi ministra do Trabalho do governo Boric, muito elogiada como ministra do governo Boric, porque ela conseguiu várias medidas positivas para a classe trabalhadora. eh, Melhorou, por exemplo, a aposentadoria para os mais pobres, reduziu a jornada de trabalho, tinha um diálogo com todos os setores. Então, os dados oficiais agora indicam, segundo turno, sim, Rara, da esquerda ou centro-esquerda, como ela passou a se definir, ela publicamente, e Casti. Mas ainda, gente, pouco, mais de 15% da apuração. Porém, parece que é isso mesmo, no segundo turno, vamos esperar um pouco. Aqui em Santiago já comecei a ouvir buzinaços que podem ser de Rara ou de Casti, da direita. Então, esse é o cenário agora. Se esse resultado que parece estar sendo confirmado, ele afasta alguns fantasmas. Por exemplo, Kaiser, que é o outro candidato da direita, extrema-direita, muito fã de Milei, com ideias assim, com propostas bastante preocupantes, digamos. Por exemplo, colocar minas na fronteira para evitar a entrada de imigrantes ilegais. Ele foi perguntado se o golpe militar de 73 de Pinochet contra Allende fosse hoje, se ele apoiaria o golpe. Apoiaria? Claro que apoiaria. Esse é o Kaiser. É muito preocupante, mas agora ele está com 13%, menos de 14% dos votos oficiais. Então, quarto lugar até agora. Então, até agora o cenário é Hara, Cast no segundo turno, como as pesquisas indicavam, vamos ver, parece que é isso mesmo, e Kaiser, esse que tinha essas ideias tão radicais, em quarto lugar, e os outros já, enfim, os outros não eram tão comentados, inclusive. Mas uma votação tranquila, filas gigantescas, voto obrigatório, uma novidade aqui no Chile. Eu cubro eleições aqui no Chile, gente, desde o início dos anos 90. Luiz não pensava em nascer, Sara não pensava em nascer, então, há muito tempo. E os chilenos não são muito afins de votar. A tradição deles aqui é a abstenção muito alta. Porém, nessa eleição, com o voto obrigatório e inscrição automática, a participação é altíssima. E quem não votasse pagava uma multa de US$ 115, mais de R$ 600. Por tudo isso, a participação foi muito alta. Isso parece ter ajudado a Hara, a candidata da esquerda ou centro-esquerda, Janete Hara, que é muito simpática, muito carismática, gosta do Brasil, gosta da América Latina. Mas vamos ver o que vai acontecer no segundo turno, se a direita e extrema-direita, que está totalmente fragmentada, se ela vai se aliar, como agora acaba de anunciar uma das candidatas de direita, porque era só duas mulheres entre esses 8 candidatos. Janete Hara, que a gente está vendo aí, muito simpática, na hora que ela foi votar, foi uma confusão, muita gente, demorou horas para ela conseguir votar, porque ela caminhava, pedia um beijinho, pedia uma foto. Esse de camisa azul, que vocês estão vendo à esquerda, eu acho, né? Ele é o amor dela, e ele nunca aparece em público, e hoje ele É o apareceu em mozão. público. É o É o mozão, mozão. é o mozão. Aqui dizem pololo, que é o amor, é o pololo da Janete. E ele ficou meio ali.
acompanhou bem tranquilo e tal, mas foi uma loucura para ela conseguir votar. Ela ficou mais de uma hora tentando chegar ao lugar de votação, porque ela é desse bairro onde ela votou. Mas, voltando à questão da direita no segundo turno, a direita, a tendência é se unir em torno de Casti, esperando os 100% da apuração, tá, gente? E a candidata da direita, que eram só duas mulheres, Janete Rara, Evelyn Matei, acaba de declarar que vai apoiar Casti no segundo turno, como era esperado. Segundo turno, 14 de dezembro. Então, esse é o cenário por enquanto, numa votação tranquila, muita fila, muitos observadores brasileiros que vieram do Brasil para acompanhar, e uma eleição importantíssima para a América Latina e América do Sul nesse momento. Antes da gente expandir aqui pro continente, Márcia, peraí, onde é que eu tenho que ficar? É aqui. Antes da gente expandir, eu queria só que você falasse um pouco desse perfil de eleitor, porque eu lembro muito da tua cobertura nas eleições na Argentina. E eu lembro que você falava assim: são muito jovens, gente, são muito jovens. Os jovens estão indo votar como se estivessem indo para um festival, né, um concerto, um show de, enfim. E aí eu me pergunto como é que é o perfil chileno, o perfil do eleitor que vota nessa extrema direita. É um perfil jovem, assim como era o perfil do Milei, assim como é esse perfil que faz essas revoluções coloridas, né, que está fabricando, participando da fabricação aí de golpes de Estado, como a gente vê no México, por exemplo, essa tal geração Z, o pessoal até fala aqui, ó, Z de zumbi. Janete Rara, candidata da esquerda ou centro-esquerda, ela fez um apelo nos últimos discursos dela, ela fez um apelo para essa geração. Ela disse: olha, vocês não viveram a ditadura, vocês não viveram um período que não existia democracia. Eu faço um apelo a vocês que votem, dizendo não votem em quem não respeita a democracia. Vocês não conheceram os males da ditadura. Então ela falou para esse eleitorado, geração Z, que aqui também tem uma camada da geração Z muito conservadora, muito, muito, muito. Então, a geração Z chilena, muitos votaram na Rara, fizeram campanha para ela, se aliaram a ela, ela caminhou o país inteiro, de norte a sul do Chile. O Chile tem pouco mais, tem em torno de 20 milhões de habitantes, é um país com uma população muito pequena, é um país pequeno geograficamente em relação ao Brasil, mas a população jovem a acompanhou, e na sua grande maioria. Mais um setor da geração Z aqui é conservador, militante conservador. Conversei ou nem um pouco interessado pela política. Conversei com alguns jovens aqui ontem, nas minhas caminhadas aqui por Santiago. Eu perguntei assim, perguntas básicas: você sabe onde é o estádio Mapocho, que é onde a gente foi hoje? E é o maior centro de votação do Chile. É como se fosse você ir votar no Maracanã, para quem é do Rio de Janeiro. A maioria disse assim: ah, não sei. Falei: você vai votar? Ah, vou porque eu sou obrigado. Assim. Então, eu ouvi entre um apoio a ela e ouvi esse tom assim de quase desprezo pela eleição. Vou para não pagar multa. Então, para a gente ter uma ideia, nessa eleição, 6 milhões de eleitores, o Chile tem em torno de 15 milhões de eleitores, 6 milhões votaram pela primeira vez para presidente, só porque o voto é obrigatório. Então, a questão aqui no Chile é geração Z, sim, setor conservador e setor desinteressado pela política, e setor que apoiou a Rara. E essa questão assim: político não faz nada, sabe? Tem muito disso aqui também.